Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, né? Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. A... Vamos começar aí com nosso aulão, que vai de cinemática do trauma, foca ali no B de boa ventilação e na parte de dor torácico. A gente tem sempre que lembrar sobre a avaliação inicial e secundária, as duas trabalhando juntas. Então tem lá o X, A, B, C, D e E. E na secundária eu tenho samplar ou sample. O X, A, B, C, D e vocês lembram de cor salteada aí, né, gente? Quando a gente fala sobre o XABCDI, a gente vai falar do X de grandes hemorragias, a gente vai falar ali sobre o A de vias aéreas, B de boa ventilação, C de circulação, o D de déficit neurológico, o E de escala de coma de Glasgow. Qual é importante aqui? Quando a gente fala lá no X de grandes hemorragias, eu tenho que sempre lembrar em conta as exsanguinantes, as hemorragias que são internas e externas pelas características de qualquer uma das duas, eu vou ter ali paciente que ele vai estar taquicárdio, ele pode estar taquipneico, o paciente ele vai estar sudoreico, o paciente ele vai estar o quê? Também tendo ali alterações no estado de consciência, ele pode estar letárgico ou ele pode estar eufórico. No A de vias aéreas ali, eu tenho que sempre lembrar sobre a cavidade oral ali do paciente. Ele tem que ter permeabilidade das vias aéreas, então tem que estar pérvio essas vias aéreas. E o B que a gente vai focar também é na parte da caixa torácica, ali da expansibilidade torácica. Então, e depois o C de circulação ali, a parte já do mediastino. Quando a gente fala ali, que cai nessa prova, né? Essas três letrinhas que vão mais cair na prova, segundo o que a gente já viu nas últimas aulas. Quando eu falo ali sobre a secundária, o samplar, o sample, eu tenho que ter noção ali do S de sinais e sintomas, o A de paciente que ele tem ali alergia, o M de medicamentos, se ele faz uso de algum medicamento, o P de passado médico, o L de líquidos ali nas últimas horas que ele fez o uso, e o A de ambiente. No caso, o A pode ser trocado pelo E, que é na sigla lá vai ser samplar ou sample, porque é ambiente e evento. Então pode ser um dos dois que pode vir a cair na prova de vocês. Depois a gente vai lá para a cinemática do trauma, que a gente já está cansado de ver lá, que eu tenho que saber ler o trauma. Então, quando você pegar o texto lá, ele vai te dar uma leitura de como aconteceu, e você tem que lembrar dessa parte. Então, você tem que fazer uma análise desse cenário, lembrar de catalogar as informações, porque dentro dessas informações eu vou ter lá as que são próprias de cada tipo de trauma. Então, eu lendo ali, eu tendo a minha noção do que está acontecendo para melhor transladar o paciente, ou a minha suspeita diagnóstica do que está acontecendo. E lembrar sempre que a interferência de energia pode evidenciar uma magnitude maior no meu evento. E a gente fala assim sempre do que? De trauma, trauma veicular, tanto frontal quanto traseira, tem alguns padrões parecidos, principalmente na questão da lesão da cervical, tanto na veicular frontal quanto na traseira. Na minha frontal, eu posso ter o quê? Lesões ali de peito, abdômen, extremidade. O paciente ele está sendo jogado contra o volante, ou ele está sendo jogado contra o vidro. Aí depois eu venho ali, notem que eu tenho a parte ali de se o paciente está com cinto ou sem cinto. Porque se ele tiver sem cinto, ele é ejetado para a frente do veículo. Ele pode atravessar o para-brisa, ou ele pode fazer ali o olho de boi, ou a gente fala também sobre teia de aranha, que é essa lesão aí embaixo no vidro do carro. O que eu posso aqui aumentar para vocês? Gente, pensem só.
Se chegar um caso clínico para vocês têm que ter uma noção de como foi esse acidente. O nosso, o caso clínico, ele vai te dar mais ou menos assim, ah, um acidente veicular com o lado do passageiro sendo acertado. Qual as possíveis lesões? Ah, o lado do passageiro foi o que sofreu a lesão. Então, eu vou ter o quê? Cabeça, tórax e membro inferior, extremidades. Então, eu tenho que pensar no que está acontecendo, porque é aí que está o detalhe da pergunta. E segundo relatos aí, a nossa prova terá uns 10 casos clínicos. Então, eu tenho que sempre pensar nesses achados aí, porque são padrões que podem vir na prova de vocês. Igual, colisão lateral aqui, ó. Eu acabei de informar para vocês. Lateral eu tenho o quê? Lesão torácica, lesão abdominal, lesão pélvica, fratura de costela. Agora, se eu tiver um capotamento, eu tenho padrões variáveis. Por quê? Porque pode acontecer várias coisas. Então, são vários tipos de eventos. Se o paciente tiver com cinto, uma coisa. Se o paciente tiver sem cinto, eu não tenho que saber, não tem como saber quais os tipos de lesões podem ocorrer. Aí a gente, de cinemática do trauma, que vai cair na prova, que eu já sondei, é aquela parte. Depois a gente vai para o B, foco no B aí. A gente tem que ter ali uma relevância do trauma, que eu tenho que saber que 75% das lesões ocorrem morte no trauma. Então, eu tenho que pensar que o paciente que chega com uma lesão de tórax, ele pode vir um paciente que já está bem ruim. Eu sempre tenho que fazer o quê? Quando eu estou chegando meu paciente dentro do hospital ou lá no pré-hospitalar, eu vou chegar e vou olhar esse paciente. Então, eu vou identificar no meu primeiro olhar o quê? Que o paciente ele tem ali uma expansibilidade torácica, está preservado ou não está preservado? Se eu estou vendo só um lado movimentar, se eu estou vendo ali como está a face do meu paciente, ou se eu estou vendo ele usar a musculatura acessória, tudo isso eu vou chegar, é o primeiro olhar seu com o paciente. Por quê? Nesse primeiro olhar, a gente vem aqui para lesões que são letais no tórax. Eu lembrar que o tórax é uma caixa que dentro dela eu tenho o quê? Mediastino, e dentro do mediastino eu tenho quem? Coração, traqueia, esôfago, e eu tenho os pulmões. Quando eu falo sobre pneumotórax, eu estou falando de ar dentro da pleura. Então, eu tenho ali o quê? Um acúmulo de ar que pode levar a um colapso pulmonar. Aí eu venho aqui e falo para vocês o que é importante eu lembrar que os signos cardeais dessas lesões. Por quê? Eu tenho desvio de traqueia, eu tenho o quê? Distensão jugular ou regurgitação jugular, eu tenho hipotensão, eu tenho taquipneia, eu tenho o quê? O murmúrio vesiculares vão estar abolidos ou diminuídos, e eu tenho um hipertimpanismo. Aquele quando você chega aqui no paciente, você vai tocar e você vai ter um hipertimpanismo. Tem muito mais som, ele parece um tambor, ele é timpânico, mas ele vai sobrepassar o normal, diferente de outro que a gente vai ver depois. Mas eu tenho que saber o quê? Eu tenho que fazer a descompressão imediata desse mediastino, porque o pulmão está entrando em colapso. Um caso clínico aqui, pode ser que caia desse jeito, pode ser que caia diferente, mas vamos lá, paciente jovem, colisão frontal, com uso de cinto, chega à urgência, taquipneico, hipotenso, sem murmúrio vesicular, com hemitórax esquerdo, no hemitórax esquerdo, traqueia desviada direita. Diego, mas o problema é no esquerdo. Sim, mas lembrem-se que vai ser contralateral esse desvio. Sempre contralateral. E a intervenção sua vai ser o quê? O uso de agulha de calibre grosso no segundo espaço intercostal para fazer o quê? A descompressão desse tórax. Quando eu venho aqui para pneumotórax aberto, já tem uma ferida ali dentro, né? Eu já tenho um local que está entrando ar que antes não entrava. Então eu vou ter o quê?
ali eu vou ter uma entrada de ar no espaço onde não deveria ter, que também vai gerar o quê? Compromisso pulmonar, vai prejudicar o meu pulmão e o pulmão vai entrar em quê? Em colapso também. Sinais ali, eu tenho que sempre ver isso aí. Os sinais são o quê? Uma ferida visível que tem um som de sucção, parece um aspirador de pó, está succionando o ar. Então, eu vou ter ali que fazer um curativo compressivo, o oclusivo de 3 pontos, e aí, para quê? Para que não tenha mais entrada desse ar. Como é que eu vou ver um caso clínico? A minha vítima, ela teve um ferimento por arma punçante no tórax, chega com uma ferida que ela o quê? Ela respira. Então, o paciente ele tem dificuldade para respirar. O que eu tenho que fazer? Curativo de 3 pontos, transladar para fechar essa pleura. No hemitórax massivo, agora diferente do outro, do nosso anterior, eu tenho o que aqui? Eu tenho um paciente que ele tem um alto volume de sangue agora. Então, esse pulmão vai entrar em colapso porque agora tem sangue na cavidade. E aí eu vou ter um sinal clássico, que é o sinal de choque. Choque hipovolêmico. Então, eu vou ter um paciente que ele está taquicárdico, que ele está hipotenso, que ele vai ter diminuição ou abolição do murmúrio vesicular, e ele agora tem uma matidez. Então, eu vou bater no tórax dele, ele está mate, ele não está timpânico, não está normal. O que eu tenho que fazer aqui? Drenagem torácica de grande calibre. Vou ter que ali levar esse paciente com uma extrema urgência. Caso clínico aqui, a gente vai ter o quê? Paciente que, depois da caída de altura, apresenta choque. Gente, nem sempre vai cair choque assim para vocês. Eles vão cair assim. O paciente apresenta taquicárdia, vai apresentar hipotensão, abolição do murmúrio vesicular, com matidez. Com matidez, você já fechou o caso. Ele está o quê? Tendo hemorragia na onde? No pulmão. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer aqui a drenagem torácica. Diferente do outro, que é timpânico, viu, gente? Agora, um dado importante para vocês. Quando é ar ele sempre sobe e líquido ele sempre desce. Então, o líquido geralmente está na base e o ar está no ápice. Agora, esse aqui é o mais fácil de vocês lembrarem. Por quê? Quando a gente fala sobre tórax inestável, a gente tem ali uma fratura de 3 ou mais costelas em linha ou não, né? E eu tenho o quê? Um movimento que ele é paradóxico. O que é paradoxo esse movimento? Na hora que eu respiro, eu tenho ali uma expansão e eu tenho também um retraso das costilhas. Então, o paciente ele vai ter muita dor, o paciente vai ter uma crepitação e esse movimento paradoxo é visível. Então, o que eu preciso ali fazer? Analgesia do paciente, colocar ele no oxigênio e trasladar ele para dentro do hospital. Se eu estiver dentro do hospital, eu vou receber esse paciente. Mas lá, como é que eu vou chegar no caso clínico? O caso clínico vai ser um condutor de veículo que bateu no poste, o volante bateu sobre o tórax desse paciente e ele tem ali uma dor no peito, que ela se funde ao inalar e se expande ao exalar. Então ele vai ter esse movimento paradoxo. Fácil, fácil, na hora que cair na prova de vocês, leu lá, movimento paradoxo, pum, tórax inestável. Agora, quando eu tenho um paciente que tem um taponamento cardíaco, eu tenho que pensar o quê? Na triada de Beck. O que é a triada de Beck? A triada de Beck nada mais é que uma hipotensão, uma distensão jugular, os ruídos cardíacos apagados ou hipofonéticos. Pode cair assim para vocês. Hipofonese das bulhas cardíacas ou as bulhas cardíacas estão apagadas. Então, na hora que você colocar o seu esteto, aquele barulhinho vai estar muito longe, 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 quase apagado. E aí o tratamento vai ser uma pericardocentese de urgência.
Aqui um ressalvo, porque eu tenho que fazer a pericardicentese com ultrassom, para não acertar o coração. Mas lá, quando eu chego lá, eu vejo o quê? Que minha vítima, por ferida por arma branca, com dor em região pré-cordial. Pré-cordial está no mediastino, pré-cordial, coração. Aí, tem turgência jugular visível. Qual o diagnóstico? Primeiro, eu já vi que é região pré-cordial. Pré-cordial já é coração. Se eu tenho turgência jugular, ou eu descarto que ele tem ali um hemotórax ou um pneumotórax, mas como falou região pré-cordial, coração, eu já sei que é um taponamento cardíaco. Agora, se ele desse mais informações, se ele chegasse e falasse assim, paciente tem dor em região pré-cordial, com turgência jugular, com hipotensão, a pressão arterial do paciente está menor que 90/60, e tinha hipofonese cardíaca. Bum, triada de Beck. Até aí alguma dúvida? Estou muito rápido? Cri, cri. Vocês estão ouvindo? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Então bora lá. Continuação. Quando eu venho ali para exames complementares, isso aí pode cair na prova de vocês, porque isso aí cai no Revalida, cai no Conarem, cai em qualquer prova. Eu tenho que sempre lembrar que o Gold Standard, ou a chave ouro aqui, vai ser esse segundo aí, chamado FAST, que é ultrassom. Diego, nem sempre eu tenho FAST. Ok, esse é o ouro. Mas o mais rápido ali é a radiografia. Radiografia eu sempre tenho, mas lembrem, gold standard para descobrir se eu tenho líquido livre na cavidade abdominal, peritoneal, pleuro, eu vou ter o quê? O FAST. Gravem isso para vocês. O ATLS ele preconiza fazer o FAST. Se aparecer na prova de vocês, FAST. FAST, radiografia, depois tomografia. Eletrocardiograma só em casos de paciente que tem ali problema relacionado ao coração. Aí sim, vou fazer o eletrocardiograma, que é rapidinho, 5 minutos, tá pronto. Depende de cada situação. Mas vamos lá. Paciente de trauma, geralmente, FAST primeiro. E aí, a última aula que o doutor deu para vocês, que ele falou que ele vai cair bastante dessa parte. Eu tenho que lembrar que dor torácica, causa muito comum, principalmente às 3 da manhã, porque é a hora que chega o paciente que tem o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Diga, é só infarto agudo do miocárdio? Não. Vamos lá. Lembra da angina, que é menor que 20 minutos, e o infarto ele supera a angina porque ele começa a ser de 30 acima, eu tenho já um infarto agudo do miocárdio. Lembrar do signo de Levine ou Levine. E outra, eu tenho que lembrar que na dissecção aórtica eu vou ter uma dor que ela é transfixante. Isso aí pode vir na questão de caso clínico. E pulmonar, se eu não me engano, ano passado caiu uma questão que falava sobre a dor da pleurites, que é uma dor chamada de signo de Disser, Disser, alguma coisa assim. Não lembro agora o nome exato, mas é uma síndrome que caiu ano passado, que é uma dor característica da pleurite. Eu tenho que lembrar o quê? Muito importante. Paciente que chega ali na emergência, ele pode chegar por uma síndrome coronariana, um infarto, ele pode chegar por uma dessecção de aorta, e ele pode chegar por um tromboembolismo venoso, ele pode chegar por um pneumotórax espontâneo ou por uma ruptura esofágica. O que cada um desses aqui vai me dizer? Fazer a anamnese, eu tenho que fazer um exame físico e eu tenho que pedir exames laboratoriais. Essa trinca vai me dar o diagnóstico ou possível diagnóstico do meu paciente. Lembrando que exames físicos, exames laboratoriais para síndrome coronariana aguda, eu vou ter quais?
Eu vou ter CK, CKMB, troponina, dímero D, troponina ultrassensível e dímero D, porque eu tenho que pedir esses exames laboratoriais. E eu tenho que identificar o quem? O paciente. Quem que é meu paciente? Meu paciente é do sexo masculino ou feminino? O paciente ele possui um antecedente patológico de hipertensão? Ele possui um antecedente patológico de uma dislipidemia? O paciente ele é diabético tipo 1? Ou o paciente ele é tabagista? Ele usa algum tipo de medicamento? Ou ele tem alguma malignidade, que seria o quê? Cânceres. Com isso, eu venho lá para o que é importante. O que, que é? Quem é esse meu paciente? Paciente masculino de 50 e poucos anos. Paciente que suscetível a um infarto. Ele chega queixando-se que é um paciente já hipertenso, que tem uma dor que ela começou ali na região do epigastro e ela subiu até o peito dele. E eles levam o signo de Levine. Ah, essa dor é tipo como? Ah, ela queima. Não, ela aperta. É uma dor que ela irradia. Sim, por onde ela se irradia? A dor irradia para o membro superior esquerdo. Porém, ela pode também ir para o membro superior direito. Não é o comum. E ou ela vem aqui para a mandíbula. Então, o paciente está o quê? Em fase infártica. Então, ele tem um paciente possivelmente que está infartando. Ah, essa dor ela começou súbita e vem piorando. Ela começou, tem um início insidioso e vem piorando. Lembrando que o infarto ele vai dando sinais antes de ter o infarto. Aí você pergunta para o paciente, qual é a intensidade disso? A intensidade é 11 de 10. O paciente está lá bem ruim, já chegou ruim. Aí ele acompanha alguns sintomas. Quais são os sintomas? Náusea, sudorese, síncope, olhos fundidos, nariz afilado. Paciente que ele está aqui em uma face, que a gente fala isso como face infártica. O paciente está infartando. E eu tenho que recordar o quê? Vamos lá. Lembrando lá do X, eu tenho que olhar minhas feridas, porque elas têm entradas de orifício e entradas de saída. Lembrando que quando eu tenho projetil que entra dentro do corpo, ele não tem um trajeto retilíneo, ele tem um trajeto que ele é o quê? Ele vai sendo reconstituído pelos órgãos. Então, os órgãos vão modificando a trajetória desse objeto. E esse objeto ele faz o quê? Ele tem uma alta velocidade de saída. Por isso que a entrada geralmente é pequena e a saída é grande. Agora, quando eu tenho uma hemorragia, o que eu tenho que fazer? Curativo compressivo. Não deu certo? Outro curativo compressivo. Não dando certo isso, aí sim eu faço o torniquete. Isso aí pode cair na prova de vocês lá na questão do X de grandes hemorragias. Voltando lá ao meu pneumotórax, gente, olhem para essa imagem. Tá vendo esse compromisso aqui do meu pulmão? Tá vendo que ele tá bem comprometido e ele tá fazendo o quê? Com que a minha traqueia ela seja desviada pelo lado contrário. E eu vou ter o quê? Sinais do meu paciente. Quais são os sinais dele? Olha lá. Cianótico, paciente pode ter distensão jugular, paciente tem um desplazamento ou uma trajetória da traqueia contralateral, ele vai ter o quê? Pode ter efizema subcutâneo em caso de ruptura de árvore traqueobrônquica, parecendo aqueles plástico bolha. E o paciente também tem os sinais de choque. O paciente geralmente está ali em 90/60 a pressão arterial. Quando eu olho para esse paciente, olhem para esse paciente aqui lá, ele vai ter o quê? Uma Disney. O que que é a Disney? Parece que está faltando ar, mesmo tendo ar. Então, o paciente ele tem uma sensação de que ele está respirando e não tem ar suficiente. Eu vou ter, consequentemente, o uso da musculatura acessória. Eu vou ter também dor torácica, porque eu estou usando a musculatura acessória, está preenchendo essa cavidade de ar e não tem a saída completa desse ar, além desse desvio dessa traqueia. Gente,
Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta?